Amados irmãos, amadas irmãs, continuando a comunhão sobre as porções da palavra, nas quais o Senhor nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estamos vendo as cartas às igrejas em Apocalipse, que estão nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Estamos vendo essas cartas porque em cada uma dessas cartas, o Senhor nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos mencionando pontos importantes nas cartas. E hoje nós vamos entrar no ponto ligado ao arrependimento. 5 vezes nós temos a expressão arrepende-te. Antes de nós entrarmos nesses versículos, vamos compartilhar um pouco sobre o que é o arrependimento. O arrependimento é uma mudança de mente. Não é só uma mudança de uma atitude exterior, não é somente você deixar de fazer algo, não é também remorso. É uma mudança de mente. E esse arrependimento vem pela ação do Espírito em nosso ser. É muito importante nós vermos essa questão do arrependimento, de que é algo interior. Por quê? Porque se fosse somente algo exterior, isso não implicaria em uma mudança do nosso ser. Os homens gostam de proibir. Se não querem que alguém faça algo, então há uma proibição. Mas preste atenção, arrependimento é algo ligado a uma mudança de mente. Eu vou dar um exemplo. Se você não faz algo e eu perguntar a você por que você não faz e você falar porque é proibido, então eu tenho que fazer uma pergunta. E se não for proibido, você fará? Está vendo? Se você disser, se não for proibido, eu farei. Então isso mostra que no seu interior você tem um desejo de fazer algo, mas você não faz simplesmente porque é proibido, porque há uma lei que diz que é proibido fazer isso. Então você não faz, mas o seu interior quer fazer. Quando há o arrependimento, é exatamente o inverso. Quando alguém perguntar para você por que você não faz, você diz: eu não quero fazer, eu não tenho vontade de fazer. Por quê? Porque você teve uma mudança interior. No passado, você tinha a vontade de fazer, mas hoje já não tem mais. Por quê? Porque você teve um arrependimento, uma mudança de mente, uma mudança interior. É muito importante que nós vejamos isso. E nós vemos 2 aspectos do arrependimento na palavra de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 38, nos é dito o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E em Lucas 24, 47, nos é dito: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aqui nós vemos o arrependimento ligado aos pecados.
Isso nos mostra um primeiro aspecto do arrependimento. Nós, pelo fato de pecarmos, um dia recebemos a luz e nós vimos que tudo isso era contra Deus e nós nos arrependemos. Então há uma mudança da nossa mente. E aí nós não temos mais o desejo de cometer aqueles pecados. Então, nós temos aqui o arrependimento ligado à questão do pecado. Isso está sob o aspecto do evangelho da graça, o arrependimento por causa dos pecados. Mas nós temos um outro aspecto do arrependimento. Em Mateus capítulo 13, versículo 1, diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É muito interessante que João Batista estivesse pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, alguém pode perguntar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse arrependimento é ligado a um outro aspecto. Já não é ligado a uma questão se um determinado fato ou ação é ou não é pecado. Mas se esse fato ou determinada ação é ou não é a vontade de Deus. Digamos que você queira fazer algo. E a Bíblia mostra que isso que você quer fazer não é pecado. Então você diz: eu vou fazer, eu quero fazer, porque não é pecado, eu posso fazer. Mas a pergunta é o seguinte: não é se é ou não é pecado, mas se é ou não é a vontade de Deus. Muitas coisas não são pecados, mas também não são a vontade de Deus. E aí nós vamos perceber que já fizemos muitas coisas em nossas vidas que não eram pecados, mas tampouco eram da vontade de Deus. E nós devemos nos arrepender também por causa disso, por fazer as coisas que não são da vontade de Deus. Os irmãos compreendem a diferença? No Evangelho da Graça, o ponto é ou não é pecado? No Evangelho do Reino, o ponto é ou não é a vontade de Deus? Se nós cometemos pecado, devemos nos arrepender. Se nós fazemos algo que não é da vontade de Deus, também devemos nos arrepender. Então, precisamos ter tal visão a respeito do arrependimento. E tendo tal visão, nós podemos então entrar nos versículos que estão nas cartas às igrejas ligadas ao arrependimento. Isso nós abordaremos na próxima comunhão, se o Senhor permitir.